Sabe aquelas histórias que você escuta em silêncio, com o coração acelerado, e pensa, isso não pode ser verdade? Pois é. Eu mesmo não acreditaria se não tivesse vivido. Tudo começou numa noite comum em Bangkok, com luzes vermelhas refletindo nas ruas molhadas, e o calor da Tailândia deixando tudo mais fácil de acontecer. Minha amiga local, sempre sorridente, sempre cheia de segredos, me disse com um brilho no olhar: hoje quero te apresentar alguém que vai mudar sua cabeça. Mal sabia eu que aquela noite colocaria à prova não só meus desejos, mas também meus limites e preconceitos. Ela me levou para um daqueles lugares que não estão no mapa turístico. Uma mistura de bar e templo do prazer, onde olhares valem mais que palavras. Foi ali que vi pela primeira vez aquela figura, linda, misteriosa, envolvente. O jeito de falar, o jeito de andar, tudo me confundia e me atraía ao mesmo tempo. Eu senti que algo era diferente, mas não consegui parar de olhar. Minha amiga se aproximou e sussurrou: "Você confia em mim?" E sem esperar resposta, me deixou sozinho com aquela pessoa. O resto, bem, o resto você vai entender agora. Mas antes de julgar, lembre-se, nem tudo é o que parece. E às vezes, é justamente isso que torna tudo tão inesquecível. Tudo começou depois de um divórcio arrastado. Coração ferido, rotina massacrante, e uma vontade absurda de sumir do mapa. Tailândia era para ser um refúgio, mas virou palco de descobertas. Eu queria esquecer minha ex, queria algo novo. Não sabia o que, só sabia que não queria mais a mesma vida. A primeira noite em Bangkok já mexeu comigo. A cidade pulsava, e eu me sentia vivo depois de tanto tempo. Mas dentro de mim, havia algo maior, uma curiosidade que crescia como fogo. Não era só tesão, era um chamado. Um desejo de explorar tudo que sempre foi proibido ou mal visto. Algo em mim queria quebrar regras. Foi aí que reencontrei minha amiga tailandesa, que eu tinha conhecido meses antes em um mochilão. Ela era divertida, intensa, e sabia de tudo por lá. Quando contei que estava na cidade, ela fez questão de me mostrar o lado verdadeiro da Tailândia, como ela mesma dizia. Na terceira noite, ela me disse: "Hoje é diferente. Hoje eu vou te mostrar algo que vai te confundir e te libertar ao mesmo tempo." Eu ri. Mas quando vi o olhar dela, eu soube que não era brincadeira. E foi ali, nesse clima de promessa e mistério, que tudo começou. Bangkok à noite é como um perfume proibido, te envolve antes mesmo de perceber. As ruas vibram, os olhos brilham, e tudo parece feito para seduzir. Eu segui minha amiga por becos iluminados por nés, onde o proibido parece normal e o normal parece sem graça. Era um universo onde a imaginação ganhava vida. Entramos em um bar discreto, com paredes vermelhas e músicas que faziam o corpo balançar sem esforço. Ali, ninguém usava máscaras, todos eram o que queriam ser. E no meio daquela multidão fluida e encantadora, ela apareceu, alta, elegante, com um olhar que misturava fogo e ternura. Minha amiga me puxou pelo braço e disse sorrindo: "Ela é especial." E foi assim que conheci Lina. O jeito como ela falava me hipnotizava. Cada gesto parecia calculado para me deixar sem chão. E funcionava. Nunca um simples toque na mão foi tão elétrico. Conversamos por um tempo, e tudo nela me intrigava. Era como se soubesse exatamente o que eu queria ouvir, ou talvez eu estivesse apenas ouvindo o que meu corpo queria sentir. Quando ela se levantou e me convidou para sair dali, não hesitei. Eu já estava entregue, mesmo sem saber quem ela era de verdade. E foi ali, naquela noite abafada e carregada de desejo, que o jogo começou. Chegamos a um hotel pequeno, mas sofisticado. Quarto decorado com sedas e aromas adocicados. A luz era baixa, e o silêncio deixava tudo mais intenso. Lina se aproximou devagar, sem pressa. Como se cada segundo valesse ouro. Os primeiros toques foram tímidos, mas logo viraram faísca.
Ela sussurrava palavras em tailandês que eu não entendia, e talvez por isso fossem ainda mais excitantes. A roupa foi saindo como se obedecesse a um ritual. O corpo dela era uma escultura viva. Não havia dúvida, apenas atração. E quando os lábios se tocaram, o mundo parou por um instante. No meio da noite, algo em mim percebeu, ela era diferente. Diferente de tudo que eu já havia conhecido. Havia uma suavidade no toque e uma firmeza nos olhos que desafiava qualquer noção de identidade ou rótulo. Eu não entendi, mas também não quis entender. Não ali. Não naquele momento. O prazer veio como um raio. Intenso, arrebatador. Mas algo permaneceu, uma inquietação. Será que eu sabia com quem estava? Será que importava? Lina olhava para mim como quem guardava um segredo, e aquilo, em vez de afastar, me prendia ainda mais. Era como se eu estivesse em um feitiço do qual não queria acordar. Nos dias seguintes, eu só queria reviver aquela sensação. Liguei para Lina, marquei mais encontros. Cada noite era mais ousada, mais instintiva. Brincadeiras com venda, dominância, jogos que eu nem sabia que existiam. Ela me mostrava um mundo novo, sem tabus, sem amarras. Mas algo começou a mudar. Eu já não conseguia dormir direito sem pensar nela. Me pegava andando pelas ruas esperando esbarrar por acaso. Quando ela demorava a responder, eu sentia um vazio. Eu estava viciado. Mas não só no corpo, na presença, na energia, no mistério. Minha amiga percebeu. Um dia, me disse, você precisa ter cuidado. Às vezes a gente se perde no que encanta. Mas era tarde demais. Eu já estava mergulhado. Lina tinha se tornado meu vício mais doce, e mais perigoso. Comecei a evitar outras pessoas. Recusava convites, deixava de explorar a cidade. Queria só ela. E cada vez que a via, o desejo era mais forte, quase incontrolável. Mas no fundo, eu já sentia, isso não ia acabar bem. Mesmo assim, eu não queria parar. Uma noite, ela pareceu diferente. Usava uma roupa que parecia saída de um sonho. Disse apenas, hoje, quero te levar mais fundo. Fomos a um clube secreto, onde casais e grupos dançavam e trocavam olhares que diziam tudo. Ali, o prazer era público, intenso, sem freios. Lina me guiava como se fosse dona daquele mundo. E eu segui. Participamos de uma experiência com outros 2 corpos, e depois em um corredor escuro onde o som dos sussurros se misturava aos gemidos abafados. Eu já não sabia mais o que era certo ou errado. Só sabia que queria mais. Teve uma hora em que eu estava no centro daquilo tudo, suado, entregue, sem noção do tempo. E mesmo ali, cercado de corpos, minha atenção estava só nela. Ela era o centro. A razão. A perdição. A mente gritava, para. Mas o corpo implorava, continua. E foi assim que me perdi de vez. Virei prisioneiro de algo que me dava prazer, mas também me sugava por dentro. No dia seguinte, acordei sozinho. A cama ainda cheirava a desejo, mas o quarto estava frio. A mensagem dela não veio. A ligação caiu na caixa postal. Passei o dia tentando entender o que tinha acontecido, ou se aquilo era só mais um jogo. Comecei a perceber que todas as conexões que fiz ali eram intensas, mas rasas. O toque era real, mas a presença era fugaz. Eu me sentia mais vazio do que antes. Como alguém que comeu demais, mas ainda tem fome. Me olhei no espelho e me vi cansado. Olhos fundos, pele pálida, alma pesada. Eu tinha vivido noites incríveis, mas agora, o que me restava era silêncio. E saudade de algo que talvez nem fosse verdadeiro. As perguntas começaram a me corroer. Quem era ela de verdade? Por que aquilo tudo parecia tão certo e tão errado ao mesmo tempo? Eu precisava de respostas. E mal sabia que elas viriam em breve, de forma intensa.
Depois de dias em silêncio, ela me mandou uma mensagem curta. Hoje. Mesmo lugar. Se você quiser respostas. O coração disparou. O desejo voltou. Mas dessa vez, tinha algo diferente no ar. Não era só tesão. Era urgência, talvez até um aviso. Cheguei no local marcado, uma cobertura com vista para a cidade. O ambiente estava mais calmo, com luz baixa, incenso queimando. Parecia um ritual. Lina me esperava com um vestido branco. Diferente de tudo que já tinha visto nela. Sem maquiagem exagerada, sem truques. Apenas ela. Pura. Misteriosa. Humana. Nos sentamos. E ela segurou minha mão com uma firmeza que doeu, mas não nos ossos, e sim na alma. Você não veio aqui só por mim. Veio porque precisava se encontrar. Eu apenas fui o espelho. Então, me beijou. Foi o beijo mais lento, mais profundo, mais verdadeiro de todos. E quando nossos corpos se encontraram de novo naquela noite, havia lágrimas. As dela. E as minhas. A partir daquela noite, nada mais foi igual. O desejo ainda existia, forte, ardente, mas tinha algo novo ali, carinho. Afeto. Confiança. Eu me sentia vulnerável ao lado dela, e isso me assustava mais do que qualquer fetiche que já tínhamos vivido. Comecei a enxergá-la além do físico. Via o jeito que cuidava dos detalhes, como protegia seus amigos, como falava de sua história, cheia de dor, exclusão e superação. Lina não era uma fantasia. Era real. E quanto mais eu a conhecia, mais queria ficar. Mas junto com isso veio o conflito. Eu estava me apaixonando por alguém que minha mente dizia ser diferente, mas que meu coração dizia ser perfeita. Comecei a me questionar, e se todo esse amor não for aceito no meu país? E se isso virar uma lembrança secreta da qual nunca poderei falar? Mas, no fundo, o que mais me assombrava era, e se eu estiver sentindo algo que ela nunca vai sentir de volta? Uma noite, no quarto, entre lençóis suados e abraços demorados, ela olhou nos meus olhos e disse: Eu sou mais do que você imagina. E menos do que você idealizou. Ela me contou sua história. Desde a infância difícil em Chiang Mai, passando pelas rejeições da família, até a decisão de viver sua verdade em Bangkok. Disse que muitas pessoas a procuravam, mas poucas ficavam depois da última porta se abrir. Meu coração apertou. Não por medo, mas por culpa. Eu não a queria como segredo. Queria como verdade. Mas será que eu era forte o suficiente para isso? Fiz uma promessa naquela noite. Entre beijos molhados e abraços sinceros. Disse que enquanto ela quisesse, eu estaria ali. Por ela. Com ela. E naquele instante, o prazer virou amor, um amor que queimava por dentro, mas que também cicatrizava. Decidi voltar para o meu país. Minha família, minha vida, tudo estava lá. Mas eu não era mais o mesmo. As noites em Bangkok me mudaram. O corpo ainda sentia a ausência, mas a alma carregava algo muito mais profundo, identidade. De vez em quando, recebo uma mensagem dela. Simples. Quente. Afetuosa. Sonhei contigo hoje. Ainda sinto teu cheiro. E nessas horas, tudo volta. A respiração acelera. O desejo aperta. Mas é diferente. É saudade com respeito. Nunca mais fui o mesmo. Porque Lina não foi só um caso, um fetiche, uma aventura. Ela foi o espelho que me mostrou quem eu realmente era. E hoje, sempre que olho para trás, não me arrependo. Porque em uma terra estranha, em uma noite comum, eu encontrei o tipo de amor que poucos têm coragem de viver. Essa história pode parecer absurda, mas talvez você conheça alguém que já viveu algo assim, ou talvez esse alguém seja você. No fundo, todo mundo já teve um momento de entrega total,
onde o prazer se misturou com medo, onde a conexão atravessou o que é certo ou errado. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. E se você já viveu algo fora do comum, eu quero saber. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem vai entender. Porque aqui, toda história é real, ou poderia ser.